redes sociais, aplicativos de mensagem instantâneas e chamadas de vídeo, aplicativos de banco. Esses são alguns exemplos de programas que a gente utiliza quase todos os dias no mundo altamente digitalizado que a gente está vivendo. Nesse mundo, a maior parte das nossas interações estão virando dados. E esses dados, em sua maioria, precisam ser armazenados, para que os serviços possam funcionar da maneira como eles são previstos e também para que os cientistas de dados das empresas possam fazer análises e chegar a descobertas para aprimorar esses próprios serviços. Lembrando que, em tese, para fazer isso, eles precisam de um consentimento. É interessante a gente começar a ler e ficar de olho no que é que eles estão fazendo com os nossos dados. Mas vamos pensar no exemplo aqui do YouTube. Para que você possa estar assistindo esse vídeo, o YouTube precisou armazenar informações sobre você, sobre o seu usuário e também sobre o meu canal e sobre esse vídeo aqui. O título, a descrição do vídeo, o nome do meu canal, a quantidade de inscritos que você consegue ver aí, os comentários que aparecem aqui embaixo desse vídeo. Tudo isso são dados que precisam ser armazenados. Mas os dados não podem ser armazenados de forma aleatória, eles precisam ser armazenados em conjuntos que tenham alguma lógica, um sentido dentro de um contexto. E é exatamente isso que a gente chama de banco de dados. Um banco de dados, portanto, é uma coleção organizada de dados que tem alguma relação entre si de forma a criar sentido e possibilitar futuras consultas a esses dados. E para que a gente consiga, de fato, utilizar os dados que a gente está armazenando de forma organizada, a gente precisa ainda de uma possibilidade de gerir esses dados. Então, a gente precisa conseguir ler, fazer consultas a esses dados, a gente precisa conseguir criar novas entradas, adicionar mais dados àqueles que a gente já armazenou, a gente precisa conseguir atualizar as entradas que a gente já tem no nosso banco de dados. Por exemplo, se eu mudar o nome do meu canal no YouTube, o YouTube vai precisar atualizar na base de dados onde ele guarda as informações sobre o meu canal esse novo nome. E você também precisa ser capaz de deletar dados desse seu banco, dessa sua base. E é para isso que existem programas que auxiliam nessa gestão de dados. E esses programas são chamados de sistemas de gerenciamento de banco de dados, que se diferenciam do banco de dados de fato, justamente porque exige essa camada toda de gerenciamento do que está acontecendo dentro do banco de dados. Na prática, os SGBDs são programas que rodam num computador que precisa ter uma capacidade de processamento para permitir essa gestão do banco de dados e também uma capacidade de armazenamento que dê conta do volume de dados que está sendo guardado nesses bancos de dados. E esse computador pode ser o seu computador pessoal, isso significaria que você teria um banco de dados na sua máquina local, ou o seu banco de dados pode estar em um computador na nuvem, o que significa que existe um computador que está fisicamente distante, em algum lugar, por exemplo, em algum data center da Amazon ou da Microsoft, e a gente consegue acessar esse computador por meio da internet e o nosso programa, o nosso sistema de gestão do banco de dados está instalado nessa outra máquina que está em algum lugar do mundo. Talvez você, inclusive, já tenha ouvido falar dos SGBDs mais famosos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, porque esses são sistemas de gerenciamento de bancos de dados bastante conhecidos. Talvez você também já tenha ouvido falar de termos como SQL ou SQL e NoSQL ou NoSQL. E a diferença aqui é de pronúncia em português e em inglês. Esses termos, eles estão associados a uma diferenciação que se faz entre tipos de bancos de dados. Na teoria, os bancos de dados se dividem em duas categorias. Aqueles que armazenam os dados de maneira relacional em tabelas e aqueles que armazenam os dados de maneira não relacional em documentos. Na prática, esses bancos de dados eles vão se diferenciar desde o momento em que a gente está modelando o banco de dados e pensando a forma de armazenar a informação, até o momento em que consultas são feitas a esse banco de dados através de alguma aplicação. Então, os bancos de dados relacionais vão priorizar algumas características como a atomicidade e a não redundância e a consistência da informação, enquanto um banco de dados não relacional vai priorizar flexibilidade, escalabilidade e a rapidez na resposta às consultas que são feitas. A maior parte de nós está mais familiarizado com a ideia de tabelas, porque tabelas são um tipo de estrutura que a gente costuma utilizar de várias formas no dia a dia, Então, mesmo que você não esteja tão familiarizado com a programação, você já viu uma tabela. No entanto, esses documentos em que os dados
de um banco não relacional são armazenados, eles são menos comuns no dia a dia de quem não está familiarizado com programação. Um formato muito utilizado e que é conhecido de quem é da área é o JSON, que é um documento de texto em que você armazena os dados segundo uma hierarquia de chave e valor. Mas os bancos de dados não relacionais podem usar ainda outros formatos, como por exemplo o XML, que também é conhecido de quem é da área da computação e é menos conhecido de quem está de fora. E isso é apenas para te dar uma noção dessas diferenças, porque a gente pode aprofundar mais isso aqui em um vídeo comparando as formas de modelar e estruturar esses dois tipos de banco de dados. Mas com essa explicação você já consegue ter uma noção do que é um banco de dados e ainda mais entender se você quer se aprofundar nesse assunto. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos, porque esse vídeo aqui inaugura uma série em que a gente vai falar sobre bancos de dados, sobre SQL. E se você se animou com essa informação, deixa um comentário com a hashtag SQL para eu saber. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!